Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 24 de julho, 2 Crônicas 11, 1 a 13, 22. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. O Senhor, porém, disse a Seméias, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas que Judá e Benjamim, assim diz o Senhor: não lutem contra os seus compatriotas. Voltem para casa, pois eu mesmo fiz isto acontecer. Eles obedeceram a palavra do Senhor e não lutaram contra Jeroboão. Roboão permaneceu em Jerusalém e fortificou várias cidades para defender Judá. Fortificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Zoco, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Lax, Azeca, Zora, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Roboão fortaleceu suas defesas, colocou nela comandantes e armazenou provisões de alimento, azeite e vinho. Também colocou nessas cidades escudos e lanças, fortalecendo-as ainda mais. Assim, apenas Judá e Benjamim permaneceram sob seu controle. Todos os sacerdotes e levitas que moravam nas tribos do norte de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram suas pastagens e seus bens e se mudaram para Judá e Jerusalém, pois Jeroboão e seus filhos não permitiam que eles servissem ao Senhor como sacerdotes. Jeroboão nomeou seus próprios sacerdotes para servirem nas santuários idólatras, onde prestavam culto aos ídolos em forma de bodes e bezerros que ele havia feito. De todas as tribos de Israel, aqueles que desejavam sinceramente adorar o Senhor, o Deus de Israel, acompanharam os levitas até Jerusalém, onde podiam oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, pois durante esse tempo seguiram fielmente os passos de Davi e de Salomão. Jeroboão se casou com sua prima Malate, filha de Jerimote, filho de Davi. A mãe dele era Abiail, filha de Ariabe, filho de Gesté. Malate deu à luz 3 filhos, Jeus, Semarias e Zarrão. Depois Roboão se casou com Maaca, neta de Absalão. Maaca deu à luz a Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca mais que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo teve 18 esposas e 70 concubinas, que deram à luz a 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, como líder entre seus irmãos e, deste modo, deixou claro que ele seria seu sucessor. Com inteligência, espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e de Benjamim e por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes grande quantidade de suprimentos e arranjou muitas esposas para eles. Quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por causa dessa infidelidade ao Senhor, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Veio com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de soldados de infantaria líbios, suquitas e etíopes. Sisaque conquistou as cidades fortificadas de Judá e avançou para atacar Jerusalém. Então o profeta
Semaias foi ao encontro de Roboão e dos líderes de Judá que haviam todos os fugidos para Jerusalém por causa de Sisaque. Siméias lhe disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso agora eu os abandonei, entregando-os nas mãos dos Sisaque. Então os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, deu a Seméias esta mensagem: Visto que se humilharam, não os destruirei completamente, mas logo lhes darei algum alívio. Não usarei Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém. Eles, contudo, se tornarão servos dele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos governantes da terra. Então Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Levou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Reboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda, porque Roboão se humilhou, a ira do Senhor se afastou dele, e ele não foi completamente destruído. Ainda havia coisas boas na terra de Judá. O rei Roboão se estabeleceu firmemente em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naama, e era de Amon. Ele foi um rei perverso, pois não buscou o Senhor de todo o coração. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Semaias e no registro do vidente Ido, que fazem parte do registro genealógico. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Abias foi seu sucessor. No 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era filha de Uriel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Judá, sob o comando do rei Abias, foi à batalha com 400.000 de seus melhores soldados, e Jeroboão reuniu 800.000 dos melhores soldados de Israel. Quando o exército de Judá chegou à região montanhosa de Efraim, Abias ficou em pé no alto do monte Zemaraim e gritou para Jeroboão e todo Israel: Ouçam-me, não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra seu senhor. Homens desocupados e perversos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-los. Vocês acreditam de fato que podem resistir ao reino do Senhor, que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme, e vocês têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. No entanto, expulsaram os sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão,
e os levitas e nomearam os seus próprios sacerdotes, como fazem as outras nações. Qualquer um que se apresente com um novilho ou 7 carneiros para ser consagrado pode se tornar sacerdote seus falsos deuses. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e não o abandonamos. Somente os descendentes de Arão servem ao Senhor como sacerdotes, e somente os levitas os ajudam em seu trabalho. Eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada e todas as tardes acende o candelabro de ouro. Nós seguimos as instruções do Senhor nosso Deus, mas vocês o abandonaram. Podem vir, portanto, que Deus está conosco. Ele é nosso líder. Os sacerdotes dele tocam as trombetas e nos conduz à batalha contra vocês. Ó israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Então, enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte de seus exércitos dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas e os homens de Judá gritaram ao som desse brado de guerra. Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo Israel diante de Abias e do exército de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e seu exército lhes infligiram grandes perdas. 500.000 dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. Nessa ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor, o Deus de seus antepassados. Abias e seu exército perseguiram os soldados de Jeroboão e conquistaram as cidades de Betel, Gesana e Efron e os povoados ao redor. Jeroboão, rei de Israel, não recuperou seu poder enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Enquanto isso, Abias de Judá se tornou cada vez mais poderoso. Casou-se com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, incluindo suas palavras e seus atos, estão registrados no comentário do profeta Ido. Romanos 8, 26 a 39. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daquele que o amam e que são chamados de acordo com seus propósitos, pois Deus conhece de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então?
Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convicto de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem a altura, nem profundidade. Nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salmos 18, 37 a 50. Persegui meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sobre meus pés. Destruí todos os que me odiavam. Pediram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os lancei fora como a lama das ruas. Tu me livraste de meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Rendem-se assim que ouvem sobre meus feitos. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Todos eles perdem a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive, louvada seja minha rocha. Exaltado seja o Deus de minha salvação. Ele é um Deus que se vinga dos que me fazem o mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos, de homens violentos me livrás. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes para sempre. Provérbios 19, 27 a 29. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça. A boca do perverso devora o mal. O castigo está preparado para os zombadores, assim como o açoite para as costas dos tolos.